Me parece que muitos cristãos não entendem bem o que é que o domingo significa na sua fé. E nesse vídeo eu quero te ajudar a entender algumas coisas sobre por que nós precisamos cultuar no domingo. Por que existe uma obrigação de cultuar no domingo. Então, eu quero te ajudar a isso, e só que eu peço é que você curta esse vídeo, se inscreva no canal, porque fazendo isso você vai me ajudar a alcançar mais pessoas. Então, antes da gente entrar propriamente aqui no domingo, a gente precisa entender duas coisas. Esse vídeo é parte de uma série de vídeos sobre os 10 mandamentos. Esse já é o quarto vídeo dessa série. O primeiro vídeo foi sobre os 10 mandamentos, propriamente ditos, a nossa necessidade de guardar os 10 mandamentos. O segundo vídeo foi sobre o culto a Deus e idolatria. O terceiro vídeo foi sobre o nome do Senhor e o dia do Senhor. Então, em tese, o assunto do dia do Senhor já estaria vencido aí, mas eu acho que tem um aspecto que as pessoas têm dificuldade de entender sobre por que nós precisamos guardar o dia do Senhor. Eu quero te ajudar a entender esse aspecto. Veja, tem algo na nossa fé que diz respeito às nossas obrigações. Nós temos obrigações para com Deus, nós temos obrigações para com outras pessoas. Quando nós falamos daquilo que a gente faz na nossa fé, aquilo que a gente pratica, as práticas da nossa fé, nós temos que entender que nós fazemos essas coisas fundamentalmente por amor. Então, quando nós cultuamos a Deus no dia do Senhor, no domingo, nós fazemos isso por amor. Tá? Então, esse amor envolve um relacionamento com Deus, um crescimento nessa amizade com Deus. Então, esse crescimento nesse relacionamento com Deus deve mover tudo mais que a gente faz. Mas dizer que o nosso relacionamento com Deus é um relacionamento de amor não significa que não existam obrigações. Na realidade, quanto mais importante o relacionamento de amor, mais obrigações ele tem. Pense, por exemplo, no casamento. No casamento, o casamento deve estar pautado no amor. O relacionamento dos pais com os filhos também deve estar pautado no amor. Isso não significa que não existam obrigações. Pelo contrário, é justamente porque é um relacionamento de amor que há muito mais obrigações. Né? Uma amizade é um relacionamento de amor também. Na amizade existem obrigações. Um casamento existe obrigações. O relacionamento dos pais e dos filhos existe obrigações. Obrigações mútuas. Então, a gente não deve imaginar que de alguma maneira o amor elimina as obrigações. Não, o amor constitui as nossas obrigações. O amor fortalece, ele dá sentido às nossas obrigações. Ele é a causa e o fim dessas obrigações. Então, a gente não deve imaginar que porque eu me relaciono com Deus, eu não devo tratar o culto como uma obrigação. Essa é uma falsa dicotomia. Pelo contrário, a Bíblia nos ensina a ver que os mandamentos de Deus se cumprem no amor. Ou seja, o amor é o cumprimento do mandamento. O amor não elimina os mandamentos, o amor é o cumprimento deles. Né? É através do amor que eu cumpro os mandamentos. Cristo ensina inversamente que se eu amo, eu cumprirei os seus mandamentos. Então o amor não elimina. Então a gente deve deixar de lado essa ideia de eu devo ir no culto, cultuar apenas por amor. Eu não devo pensar em obrigação. Não, existe também a obrigação. E em muitos momentos saber que existe uma obrigação vai me dar coragem, vai me animar quando eu estou fraco, aí me cultuar. Né? Então, a entender a importância disso. Agora, no fim desse vídeo, você vai entender por que pensar em amor e em obrigação no que diz respeito ao domingo é uma perspectiva falha. Ao longo desse vídeo eu quero te ajudar. E na realidade eu vou te mostrar duas perspectivas aqui do porquê é importante, é necessário para nós como cristãos guardar o culto do Senhor, guardar o domingo. E guardar o domingo envolve o culto ao Senhor. Ou seja, a guarda do domingo não é uma prática individualista, ela é uma prática da igreja, uma prática comunitária. Tá? Você vai entender isso. Então o que é que acontece? O que é que eu vejo de problema nisso? A geração mais antiga de evangélicos sabia que cultuar ao Senhor no domingo é uma obrigação. Tá? Mas houve aí, nas últimas décadas, um buraco, né? A gente pode dizer assim, um fosso, se abriu um fosso entre as gerações dos evangélicos, e muita coisa das gerações anteriores não foi passada para a atual. Então, com certeza as gerações de evangélicos mais recentes romperam com coisas ruins que havia nas gerações anteriores, mas ao mesmo tempo romperam também com coisas boas. Né? Então, muita coisa se perdeu aí nesse processo, e uma das coisas que se perderam, aparentemente, eu não consigo ver de outra forma, uma das coisas que se perderam nesse momento é justamente essa maneira de como nós lidamos com as nossas obrigações. A existência de obrigações na nossa fé. Essa é uma das coisas que se perderam. Não quer dizer que antes era melhor
maravilha, que havia a melhor teologia dessas coisas. Não havia, e eu vou também falar aqui por quê. Porque na época anterior, embora os evangélicos anteriores entendessem que eles tinham uma obrigação de cultuar o Senhor no domingo, eles não tinham uma teologia tão forte para isso, porque na sua maioria, eu estou falando aqui da realidade brasileira, tá? Na maioria do mundo evangélico em gerações anteriores, era influenciado pelo dispensacionalismo. Então o dispensacionalismo desconecta a nossa vida espiritual fundamentalmente dos 10 mandamentos. Tá? Isso não significa que os dispensacionalistas em nenhum momento se refiram aos 10 mandamentos. Não estou dizendo isso. Mas eles desconectam a nossa vida espiritual, a nossa obediência dos 10, especialmente os dispensacionalistas mais teóricos, vamos dizer assim. Né? Então aqueles que estão mais ligados à teoria mesmo do dispensacionalismo desconectam a nossa prática espiritual dos 10 mandamentos. Então, mesmo em gerações anteriores, era mais raro ver os evangélicos em geral falarem e aplicarem os 10 mandamentos de maneira consistente. Tá? Em algum momento eles iriam se referir a isso, óbvio, porque está na Bíblia, mas não existiria conscientemente a ideia de nós estamos todos procurando viver os 10 mandamentos. Não existia essa ideia. Então, o dispensacionalismo rompeu com isso. Ao mesmo tempo, existe um outro extremo, que é o extremo puritano. Enquanto o dispensacionalismo desconecta a nossa vivência espiritual dos 10 mandamentos, de maneira que a gente não consegue visualizar o domingo como o dia do Senhor de maneira plena no dispensacionalismo, ao mesmo tempo, no puritanismo existe uma conexão forte demais com os 10 mandamentos. Então essa conexão forte demais do puritanismo faz com que o domingo cristão seja entendido como apenas uma mudança do dia do sábado da lei. Tá? Óbvio que não é só uma mudança, porque algumas coisas se acrescentam no entendimento do sábado como domingo, mas fundamentalmente a vivência é a mesma. Então existe uma ênfase muito forte naquilo que eu não posso fazer no domingo. Enquanto numa maneira cristã de ver o domingo, nós estamos procurando o que fazer. Tá? Então, aqui diz respeito àquilo que nós temos que fazer no domingo. Então, eu acredito que existem duas perspectivas aqui erradas, equivocadas, tá? Quanto ao domingo. E nós precisamos aqui, mais uma vez, de uma via média, de uma forma equilibrada de ver o domingo. Então, a respeito dessa maneira equilibrada, existem duas rotas. Eu acredito que existem duas rotas para nós chegarmos no entendimento do porquê nós temos a obrigação de guardar o domingo, e que guardar o domingo especialmente envolve o culto ao Senhor no domingo. Então, essa base pode ser vista, como eu disse, de duas perspectivas. Essas duas perspectivas, no fim das contas, elas chegam no mesmo lugar, e se a gente souber ver bem, elas são a mesma coisa, mas de ângulos diferentes. Tá? Então, os 10 mandamentos, eles ensinam que nós devemos repousar no sétimo dia de todas as nossas obras. Cristo e os apóstolos seguiram esse costume. A gente vê isso no Evangelho de Lucas. Eles guardaram, quando Cristo faleceu, que ele faleceu na sexta-feira. Então, no final da sexta-feira, já é sábado, então os seus discípulos guardaram ali o sábado a partir do final da sexta-feira. Isso a gente vê em Lucas 23, 56. Então, aquele sábado santo entre a morte de Cristo e a ressurreição é um sábado de repouso para eles. Né? Não era um repouso psicológico, mas era um repouso físico que eles tinham que cumprir. É claro que Cristo e os discípulos reinterpretaram várias coisas, conforme aquilo que seria mais racional viver. Por exemplo, permitindo colher alimentos. Os judeus não permitiam colher alimentos. A lei de Moisés proibia explicitamente colher alimentos. Né? Existe o caso lá de Êxodo 16, na colheita do maná, mas também Êxodo 34, 21, dá a entender que não se podia colher alimentos no sábado. Então tem vários textos que dão a entender que não se podia colher alimentos no sábado, não era permitido, mas Cristo permitiu seus discípulos colher alimentos no sábado. Isso era mais racional, a aplicação mais racional da lei, e Cristo ele ensinou isso aos seus discípulos. Quando a lei de Moisés, em seu sentido corporal, a velhice da lei, como diz o apóstolo Paulo, deixou de ter validade para nós, não porque a lei tenha deixado de existir, mas porque nós morremos para ela, como diz o mesmo apóstolo Paulo em Romanos 7, a qual essa lei era sombra daquilo que é em Cristo, como nós lemos em Colossenses 2, 16, 17 e outros textos em Hebreus. Esse mandamento não deixou de ter utilidade para nós, pois toda a escritura inspirada é útil para instruir em justiça, como ensina a mesma escritura. Ainda há um repouso
para o povo de Deus. Nós lemos em Hebreus 4:9. E aqui, quando se diz repouso, a palavra em grego é sabatismos, que significa repouso sabático, né? Ainda existe um repouso sabático para o povo de Deus. Mas esse repouso sabático tem um sentido espiritual, ou seja, aquilo que havia na lei, no texto da lei, é sombra dessa realidade que há em Cristo. O sentido espiritual do sábado da antiga criação, cuja essência é o repouso corporal, que permite a adoração, mas é fundamentalmente um repouso corporal, que permite essa adoração. O domingo da nova criação, cuja essência é a adoração que permite o repouso espiritual. Tá? Então, você tem aqui uma comparação que a gente precisa fazer. Quando nós dizemos que existe um sentido espiritual por trás do mandamento do sábado, nós temos que ter uma mente correta para entender o que é que significa espiritual. Muitas vezes as pessoas imaginam que espiritual é algo mais rarefeito, que o espiritual é algo mais abstrato, que o espiritual é algo menos materializado, quando na realidade, dentro da tradição cristã, nós entendemos que aquilo que é espiritual é mais profundo, mais rico, mais ontologicamente denso do que aquilo que é corporal, tá? Então, é o corporal que é mais fraco, é o corporal que é mais passageiro, é o corporal que é mais frágil nesse sentido, tá? Então, o sentido espiritual do sábado não vai ser algo mais abstrato do que o sábado em si, algo mais presente, mais rico, né, mais glorioso. Então, o sentido espiritual do sábado da antiga aliança era o repouso. O domingo da nova criação, o 8º dia, a essência dele é a adoração que permite o repouso espiritual. Ela segue uma lógica inversa. Então, o 7º dia era o fim da antiga criação. O 8º dia, o domingo, é o início da nova criação. Então, os pais da igreja preservaram o costume de ver o domingo como o dia do Senhor, embora ele esteja implícito em alguns lugares do Novo Testamento. Você vê que os cristãos cultuavam no Novo Testamento. Não existe no Novo Testamento explicitamente a ideia de que eles devem, que eles são obrigados a isso. A não ser que a gente veja isso implícito na obediência à igreja. Tá? Então, esse é um dos aspectos que a nova geração de evangélicos não pegou da geração antiga. A geração antiga de evangélicos sabia nitidamente e sabia citar na Bíblia a obrigação que nós temos que obedecer aos nossos pastores. Tá? Nós temos uma obediência para com a igreja. A geração mais recente de evangélicos não sabe disso. Ela não está informada de que existe a necessidade de obedecer à igreja. Então, a não ser que a gente veja dentro dessa obediência à igreja implícita o sábado como domingo aqui, né? Mas não existe no Novo Testamento explicitamente essa ideia, né, de que o sábado se tornou domingo ou de que os cristãos têm a obrigação de guardar o domingo. Explicitamente não tem. A gente pode ver implícito em alguns lugares, mas explicitamente não tem. Mas os pais da igreja preservaram esse costume de ver o domingo como o dia do Senhor. Tecnicamente, não existe na Bíblia a expressão dia do Senhor. Tem um texto em Isaías em que se menciona o sábado, e nas nossas traduções, na maioria delas, você vai encontrar lá a expressão dia do Senhor. Essa é uma tradução equivocada, tá? Mas eu não vou ter tempo aqui de discutir porque essa tradução está equivocada. Então, quando a gente fala do dia do Senhor, não existe na Bíblia a ideia do sábado ou domingo como o dia do Senhor. Já disse, tem esse texto em Isaías, mas ele está equivocado a tradução. E o restante da Bíblia não trata nem o sábado nem o domingo como o dia do Senhor. Tem um texto no livro de Apocalipse que se menciona o dia do Senhor, mas tem possibilidades de traduções ali diferentes. A gente não sabe exatamente dizer o que é. De toda forma, os pais da igreja preservaram essa ideia de chamar o domingo de dia do Senhor como sendo o dia da ressurreição, o dia em que Cristo ressuscitou, e preservaram essa ideia de que existe uma obrigação de guardar o domingo como dia do Senhor. Então, que existe uma obrigação de guardar esse dia está implícito no mandamento, né? Nós temos que guardar esse dia por causa do mandamento. Nós não guardamos o mandamento da mesma maneira como se guardava na antiga aliança. Nós guardamos agora uma versão espiritual dele, um entendimento espiritual dele. Mas que existe uma obrigação, existe. Agora, que essa obrigação se dá no domingo e não no sábado, isso é a tradição que nos informa. Então a tradição guarda, preserva essa ideia que o dia em que nós temos que guardar é o domingo. Então, embora a obrigação decorra diretamente do Novo Testamento,
lendo o Antigo a partir do Novo Testamento, parte do entendimento de como cumprir procede da tradição apostólica preservada pelos pais da igreja. Então essa é uma perspectiva. Essa perspectiva nos diz que existe um mandamento e eu preciso cumprir esse mandamento, e esse mandamento é o mandamento que diz respeito ao sábado, e eu entendo a partir da tradição, juntamente com aquilo que o Novo Testamento me ensina, que eu devo guardar isso no domingo. Não faria sentido, no entanto, guardar da mesma maneira como se guardava na Antiga Aliança. Por quê? Porque o apóstolo Paulo ensina. Tem um texto que é muito usado pelas pessoas para ir tanto contra o sábado quanto contra o domingo, que é Romanos 14. Tem outros textos, Colossenses 2, enfim. Que são textos que dizem que nós não devemos, ou ensinam implicitamente que nós não devemos guardar o sábado da lei. Isso é verdade. Tá? Esse texto está correto. Então, quando nós falamos de guardar o domingo, nós estamos falando de guardar o domingo numa perspectiva diferente. Nós não estamos simplesmente cumprindo o sábado no domingo. Não é simplesmente uma mudança. Nós podemos até falar assim, arredondando de uma mudança do sábado para o domingo, mas a guarda cristã do domingo não é uma guarda do sábado da mesma maneira como havia na antiga lei. Então o que é que a gente precisa entender aqui? O Novo Testamento, lendo o Antigo Testamento de maneira consistente, me ajuda a entender que eu preciso sim guardar o sábado. Mas eu não posso guardar mais como a letra da lei. Eu não devo mais guardar como a letra da lei. Eu não tenho mais a obrigação de guardar como a letra da lei. Então essas duas coisas eu aprendo pelo Novo Testamento. Então sobra o quê? Sobra como é que eu vou cumprir isso? Então a tradição é quem cumpre esse papel de lendo as escrituras, me informar que é no domingo. Só o texto da Bíblia não é suficiente para me dizer como cumprir esse mandamento. Tá? Então aí é um caso em que o texto bíblico precisa exige, clama por esse complemento aí da tradição. Então esse é um lado. Tem um mandamento que eu preciso cumprir, e o cumprimento, a maneira como a gente vê o cumprimento disso no Novo Testamento é o culto. Os textos do Novo Testamento que falam do domingo, falam dele na perspectiva, os poucos textos, né, na realidade. A gente pode ver dois textos, assim, um texto em Atos dos Apóstolos, um texto em 1 Coríntios, mas são textos que dizem respeito ao culto cristão. Agora, existe uma segunda perspectiva que melhor é essa, porque se eu disser que apenas existe essa obrigação, que a tradição complementa ali, eu disse pouco. Porque toda obrigação precisa ter um motivo por trás. Por que existe essa obrigação? Qual o sentido dela? Tá? Então vamos colocar aqui de uma perspectiva interna. Tá? E ali é uma perspectiva externa, até agora foi a perspectiva mais externa, mais exterior do mandamento. Agora vamos entrar na perspectiva mais interna, que complementa o anterior e na realidade dá sentido ao anterior. Então, essa perspectiva é mais importante. Tem a ver com a nossa necessidade espiritual e com aquilo que nós recebemos no dia do Senhor. O nosso processo de santificação, que é necessário à vida eterna, como a palavra de Deus ensina, é um processo cooperativo. Essa cooperação envolve uma certa regularidade em exercícios espirituais e em remédios espirituais. Quando eu falo de exercícios espirituais, estou falando das nossas práticas espirituais. Oração, jejum, etc. Práticas que nós aprendemos na igreja e exercitamos na igreja. Além disso, existem remédios espirituais, que são aqui os sacramentos e também certas formas de exortação por parte da igreja. Também a disciplina espiritual pode ser, a disciplina eclesiástica pode ser uma forma de remédio espiritual. São remédios administrados pela igreja. No dia do Senhor, no domingo, nós recebemos o remédio da Santa Comunhão, que a palavra de Deus nos ensina que nela nós temos comunhão com o corpo e o sangue de Cristo, que quem come a carne de Cristo e bebe seu sangue tem a vida eterna. Então existe ali um remédio espiritual. Santo Inácio de Antioquia chamava de o remédio da imortalidade. E nós nos unimos no domingo à igreja visivelmente em tudo o que acontece ali, né? Em um padrão mínimo, semanal e profético. Usando o exemplo aí de Isaías 66, desde uma lua nova a outra, né? Existe um padrão profético aí que é o padrão da semana, né? Está implícito, de uma lua nova a outra. Aí quando se fala de uma lua nova a outra, nós estamos falando mensalmente, obviamente, né? Mas está implícito aí as fases da lua, né? Então, cada pessoa deve entender a gravidade da sua própria salvação e ser diligente nessa cooperação. Negligenciar
os meios de graça da igreja é rejeitar a salvação. Por isso, a assídia, o pecado da preguiça, é o pecado principal por trás disso, embora outros pecados sejam envolvidos também. Então, cada pessoa precisa entender. Eu tenho a necessidade desse processo de santificação. Se eu abro mão daquilo que a igreja entrega ordinariamente no domingo, sacramentos, meios de graça, remédios espirituais, exercícios espirituais, eu estou negligenciando a minha salvação. Em outras palavras, se eu negligencio os meios de graça, eu estou rejeitando a graça que Cristo me dá. Essa segunda perspectiva diz respeito à minha necessidade espiritual. E por isso é fundamental que os cristãos entendam a necessidade da sua vida espiritual, de buscar o crescimento e o avanço na sua vida espiritual. Infelizmente, por um entendimento equivocado, né, de como funciona a salvação, um entendimento, uma perda dessa consciência da nossa cooperação com a graça de Deus na nossa santificação, por se perder isso, por um entendimento meramente passivo de que Deus vai me santificar e eu não preciso fazer nada, que não é o que a Escritura ensina. Pelo contrário, a Escritura me ensina a me alimentar da graça, a não perder a graça, a crescer na graça. Ou seja, existe uma dinâmica com a graça que é parte daquilo que a Escritura Sagrada me ensina. Então, quando eu deixo isso de lado, quando eu entendo que a salvação é simplesmente passiva, que eu não faço nada, então eu perco o entendimento de qual é a necessidade do domingo, que o domingo está ali para a minha salvação. Ou seja, quando Deus me diz que eu tenho que guardar o domingo, o que Ele está me dizendo não é simplesmente, aqui está uma obrigação para você. O que Deus está me dizendo, aqui está o remédio para você, aqui está a cura para você. Você precisa disso. Então, quando Ele me chama para ir para lá, né, Ele está me chamando para ir para meu espaço de cura, para o lugar em que eu sou curado, em que eu sou transformado, em que eu sou também encorajado, desafiado, de várias maneiras. Então, essa segunda perspectiva, a perspectiva da necessidade, é que me mostra por que existe uma obrigação. Então, quando eu descumpro a ordem do meu pai, que diz, vá lá, né, cultue, o que eu estou não é apenas quebrando um mandamento do meu pai, não é simplesmente uma ordem do meu pai. Eu estou quebrando um mandamento que tem um fundamento na minha própria necessidade espiritual. Como o próprio Cristo disse, o homem não foi feito por causa do sábado, em si o sábado por causa do homem, ou seja, existe uma necessidade espiritual ali que precisa ser satisfeita. Então, essas duas perspectivas, a minha obrigação, mas a minha necessidade, são a mesma coisa, porque a obrigação se enraiza na necessidade. E é como um pai dizer ao filho, tome esse remédio. Existe a obrigação de obedecer, mas essa obrigação não é o fim último. Essa obrigação existe para um fim último, que é a cura. E o Pai deseja nos dar a sua cura. Espero que você tenha entendido esse vídeo, espero que ele sirva para a sua edificação espiritual. E esse vídeo não é só um vídeo informativo. Eu desejo exortar você a ser cada vez mais presente no dia do Senhor, cultuando ao Senhor, entendendo que o culto no dia do Senhor não deve ser desprezado, que você deve aproveitar da melhor maneira, entendendo que você ali não está simplesmente prestando contas às outras pessoas, você não está ali prestando contas à igreja, você está ali porque você deseja a cura e a transformação em Deus. Quanto maior fé você tiver, quando você chega àquele lugar, acreditando que Deus vai realizar grandes coisas no seu coração, na sua vida, na sua transformação, pode ter certeza, quanto maior for a sua fé, maior vai ser a resposta da parte do Senhor. Humilhai-vos diante da poderosa mão de Deus e Ele vos exaltará. Quero te exortar isso. Trate o dia do Senhor como um dia especial. Prepare-se para esse dia. Quando estiver perto de chegar o domingo, já no sábado à noite, comece a relaxar, já pensar em como vai ser o dia seguinte, a preparar o seu coração em oração, em jejum e de várias outras formas, para que seja um dia repleto da graça e da bênção de Deus. Isso não significa que você não pode fazer outras coisas no domingo, mas tudo mais você deve cada vez mais levar o crescimento da sua comunhão com Deus. É isso que eu quero te exortar a viver. Deus te abençoe em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo.